Fala, galera esperta! E aí? Olha só, então, questão interessante, né? Essa imigração, é imigração forçada, é refugiados, é pessoas querendo entrar ilegalmente nos Estados Unidos, na Europa, é xenofobia, é essa aversão a quem é estrangeiro, é problema de terrorismo, é problema de desemprego. Ixi, é uma complexidade muito grande. Vamos lá no quadro, já começou o nosso resumão. Globalização e Migrações, parte 2. Nós vimos sobre a questão da fronteira dos Estados Unidos, aquele problema ali com os mexicanos. Nós falamos dos cubanos, nós falamos que lá na fronteira norte-americana, apesar de todo o controle que eles fazem, muitas pessoas conseguem passar, sim. Quando não conseguem, morrem no caminho ou são deixados para trás se não conseguir acompanhar uma das pessoas que levam essas pessoas para dentro dos Estados Unidos, chamado coiotes. Por que eles são os coiotes? Porque são pessoas que conhecem ali o trajeto, tem um mapa ali da região e sabem justamente os melhores lugares por onde entrar e a hora de entrar dentro dos Estados Unidos, sem serem pegos pela polícia. Beleza? Vimos a questão dos cubanos, os cubanos que se tornaram também imigrantes, que tentam também entrar de uma forma ilegal nos Estados Unidos. Esses cubanos que agravou o problema deles quando acabou o socialismo no mundo, quando a União Soviética se desintegrou, quando o leste europeu ou Europa Oriental também se desintegrou, acabou o socialismo, né? Todos se tornaram capitalistas. Então, nesse mundo de transição, os cubanos perderam muito porque perderam o mercado consumidor e economicamente eles quebraram mais ainda. E aí as pessoas sem trabalho, sem emprego, sem perspectiva de vida, também buscaram uma alternativa, ir para os Estados Unidos de qualquer forma, em busca de melhor qualidade de vida. Beleza? Vimos também a questão lá da fronteira da União Europeia, a questão da Europa Ocidental. Não confunda, anote aí. O polo de atração é a Europa Ocidental. Inclusive, países do leste europeu, também conhecido como Europa Oriental, também seguiam rumo à Europa Ocidental, formada por França, Itália, Alemanha, Bélgica, Portugal, Espanha, etc. Ok? Então, olha só, os principais imigrantes que foram para os Estados Unidos em 2017, olha só, Índia, 126 mil, México, China e Cuba. Então, galera, a população dos Estados Unidos ela é uma das mais miscigenadas do mundo. Lá tem asiáticos, mexicanos, latino-americanos, que o México também faz parte, né? Europeus, América Central, africanos. Então, é um povo muito miscigenado, beleza? Outro fator interessante ali na Europa é que eles passam por uma crise, principalmente se agravou a partir de 2011, por questão de conflitos na África e no Oriente Médio. Esses países foram os principais, esses países da África e do Oriente Médio foram os principais países que buscaram entrar na Europa de forma ilegal, ok? Mas como se não bastasse a África e a Europa, a própria Europa, só que lá no leste europeu, também indo em direção à Europa Ocidental. Não esqueçam disso. Então, galera, qual é a principal rota? O que é utilizado para chegar na Europa? Principalmente o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, esse que separa a África da Europa. Ok? Então, os africanos vêm em imensos navios, assim, ó,
de forma desumana. E olha só o que acontece com eles, vou mudar aqui a cor, são interceptados pela polícia desses países e impedem dessas pessoas entrarem. E aí, essas pessoas ficam ali paradas, sem ter banheiro, sem ter água, sem ter comida. Então, o mundo olhando isso, viu que isso é uma crise humanitária. Pessoas sem perspectiva nenhuma, sem emprego, sem qualificação, querendo entrar e esses países não querendo aceitar eles. Beleza? Então, por isso que se torna uma crise humanitária. Essas crises e todo esse aparato de polícia querendo impedir é principalmente por um termo que nós estamos hoje revendo, chamado xenofobia. Ok? Aqui, ó. Xenofobia, que é a aversão a quem é estrangeiro. Beleza? Um preconceito contra essas pessoas. E aí, gente, um dos aspectos que não se pode deixar de lembrar é que a islamofobia, que é medo a quem é islâmico, acontece principalmente, além de, obviamente, toda a Europa, a maioria deles são preconceituosos, mas principalmente na Alemanha, França, Espanha, eles têm um preconceito mais intensificado, ok? E o Reino Unido também. Por quê? Porque teve o atentado de 2001 nos Estados Unidos, o atentado ao metrô de Madrid e Londres, ataque terrorista na França em 2015. Então a galera lá ficou com a pulga atrás da orelha em relação a esse povo aí, beleza? E aí, como eu falei durante a aula, acabam todos pagando, ou seja, mesmo pessoas que sejam do bem, sempre vão ser discriminados nesses países. Essas pessoas desses países vão sempre estar olhando de lado, geralmente com um pouquinho de medo lá no fundo. Ah, será que é um homem-bomba que está aqui do meu lado? Então, a gente até, de uma certa forma, até entende eles, né? Porque eles têm a prova de que aconteceram realmente ataques. Mas não deixa de ser uma forma de preconceito, porque não tem nada provado em relação a essas pessoas, né? Beleza. Europa, solicitação de refúgio. Olha só, quem mais recebeu refugiados? Alemanha, Suécia, França, Itália, Suíça e Grã-Bretanha. Beleza? Galera, vocês têm aí uma atividadezinha tranquilão, só na manhã, hein? Faz aí que daqui a pouco a gente volta para ver se todo mundo acertou tudo. Tchau! Salve, salve, galera! Tudo tranquilão, só na manha do jabuti? Olha só, o jabuti já é na manha, hein? Imagina, um jabuti na manha. Então é isso, ó. Tudo tranquilo, uma atividade bem sossegada, né? Diante do que foi exposto aqui, acredito que já deu uma boa base para você responder e acertar tudo. Então vamos lá, vamos ver se você acertou? Vamos lá no quadro, meu diretor. Atividade de sala. Questão 1. Assinale a alternativa que indica o processo que ocorre em áreas de perseguição religiosa, política, ideológica, guerra, conflitos políticos, falta de oportunidade de trabalho no local de origem e concentração fundiária. A. Atração populacional. B. Aumento das taxas de natalidade. C. Crescimento vegetativo. D. Migrações populacionais. Ou é diminuição das taxas de mortalidade. E aí, galera? Viram aí? O que vocês acham? Top, né? Pois é. Muito tranquilo, né? Olha só. A alternativa pediu que só que você assinalasse, né? A alternativa que indica corretamente o processo que ocorre perseguição. Onde tem perseguição, vai ter atração populacional? Não. A pessoa vai querer ir embora.
perseguição religiosa, política ou ideológica. Onde tem guerra, vai ter o aumento da taxa de natalidade? Não, vai morrer a gente. Vai ter crescimento vegetativo onde tem guerra, onde tem perseguição? Não vai ter crescimento vegetativo. Beleza? Onde tem guerra, perseguição. Se tem perseguição é porque pode matar também, não é isso? Onde tem conflito político também tem morte. A gente sabe disso, beleza? Onde tem concentração fundiária também vai ter morte. Então vai ter diminuição de taxa de mortalidade? Não. A letra D evidencia o tema da aula, praticamente, migrações. Beleza? E aí? Conseguiram fazer essa análise aí, tranquilão? Viram como tá? É só a gente fazer uma interpretação de texto normal. Os fenômenos geográficos estavam elencados nessa questão. No entanto, você consegue abstrair ali, pela sua lembrança do que você viu, que está falando sobre migração. Não tinha o que errar aí. Beleza? Parabéns aí para você. Vamos lá no quadro. Questão 2. Neste país, aproximadamente 30% dos filhos de estrangeiros são descendentes de um determinado grupo de imigrantes, somando mais de 7 milhões de pessoas. Eles já são a metade de todos os imigrantes constantes deste país e também maior parcela dos imigrantes ilegais. Talvez por isso, a violência, o abandono e a perseguição aguardam os que ainda tentam entrar pelos 4.000 quilômetros de fronteira. E aí? De que eles estão falando ali? O texto aborda a situação dos imigrantes onde? Turcos? Na Alemanha? Bem, se ele está falando que é o turco na Alemanha, não pode ser porque ele está falando que tem 4.000 quilômetros de fronteira. Daí você já mata a questão. A Alemanha não faz fronteira com a Turquia. Brasileiros em Portugal, oh meu Deus do céu, olha só, brasileiros em Portugal não tem também. Argelino na França não tem. Paquistanês, então, não tinha outra opção. Está falando de fronteiras, se a fronteira é um país do lado do outro. Beleza? Sossegado, sussa, tranquilão? Então só podia ser o México e os Estados Unidos. Beleza? Também estava suave na nave essa aí, não? Beleza? Parabéns a todos, queridos alunos, que eu tenho certeza que todos acertaram. Vamos lá para a próxima. Questão 3. Os efeitos da política migratória de Merkel. Lembra que eu falei ainda agora dela? Angela Merkel. Vamos lá ao texto. Em 31 de agosto de 2015, a chanceler alemã Angela Merkel proferiu a emblemática frase que virou o slogan de sua política migratória. Olha só, é emblemática, né? Que nome bonito, né, gente? Emblemático, é histórico, né? Uma coisa marcante, né? We schaffen das. Olha, não sei nem se eu sei falar esse nome, não sei nem se eu falei certo, olha, só sei que está escrito aí em alemão, tá? Beleza, não é com a gente não, mas vamos lá na nossa geografia. Que quer dizer, nós vamos conseguir. Em 4 de setembro de 2015, a crise de refugiados bateu com força na porta da Alemanha, quando Merkel permitiu a entrada no país de milhares de imigrantes retidos na Hungria. No total, a Alemanha recebeu quase 1 milhão de refugiados em 2015. Neste último ano, os ânimos no país vêm oscilando entre uma cultura de boas-vindas e rejeição. Rejeição chamada de xenofobia, lembram? A popularidade de Merkel caiu e os principais partidos aliados do seu governo se distanciam agora da política de refugiados adotada pela líder, Angela Merkel. Não é isso? Olha só, ela teve sua popularidade abatida. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não está muito popular, pessoal. Ela está tomando medidas e ela está tendo tomada de decisões impopular.
ok? Isso que faz com que caia a popularidade de um político. Vamos lá. Considerando a análise do gráfico, uma razão para a política migratória adotada pela chanceler alemã é, olha só que interessante, número de pessoas que morreram, mortalidade e natalidade na Alemanha, ok? E número de pessoas que nasceram. Olha só, então, de um lado a gente pode ver que tem muita gente morrendo na Alemanha e poucas pessoas nascendo. Isso nos leva a crer que neste gráfico está evidenciando que está nascendo pouca gente na Alemanha diante da quantidade maior de pessoas que morrem lá. Beleza? Vamos ver o que a questão, o comando da questão diz. Considerando a análise dos dados, uma razão para a política migratória adotada pela chanceler alemã é elevação do nível salarial, B, redução dos custos trabalhistas, C, recomposição da população ativa, D, importação de operários qualificados, ou letra E, recomposição da população economicamente inativa. Não pode ser a letra E. Inativo é quem está aposentado. Ela não quer pessoas aposentadas. O aposentado já tem lá. Se está tendo mortalidade, ele é um país desenvolvido, isso quer dizer que as pessoas estão envelhecendo muito. Beleza? Então a qualidade de vida lá é alta. Eles não querem pessoas inativas. Ok? Importação de operários qualificados? Olha, poderia até ser, mas tem muito operário que eles querem operários também não qualificados. Eles querem mão de obra, ok? Redução de custo trabalhista? Nada a ver isso aqui, nada a ver, não sei nem o que falar disso. Elevação do nível salarial? Nada a ver, eles querem pagar salário baixo, beleza? Eles querem isso aqui, ó, recompor a população ativa, pessoas que possam trabalhar na labuta no dia a dia, beleza? Parabéns a todos que conseguiram perceber isso. Vamos para a próxima. Os imigrantes brasileiros enviaram 7 bilhões ao país a partir dos Estados Unidos em 2006, segundo o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, obtido pelo Financial Times. Assim, os brasileiros só perdem para os mexicanos, que mandaram 23 bilhões. No ranking de remessas de latino-americanos para seus países de origem, sem o dinheiro enviado pelos imigrantes, entre 8 milhões e 10 milhões de famílias sem o dinheiro enviado pelos imigrantes, entre 8 milhões e 10 milhões de famílias viveriam abaixo da linha da pobreza. Depois do texto, vamos ver o comando. Considerando as características dos movimentos demográficos atuais, analisa a afirmação abaixo. 1. A fronteira mexicana e a costa oeste norte-americana revelam-se as principais portas de entrada dos imigrantes ilegais, assim como os países do Mediterrâneo são para a Europa. 2. Os imigrantes geralmente são essenciais para a economia desenvolvida, pois servem como mão de obra barata e com poucos benefícios sociais e econômicos. 3. Apesar do surgimento de uma classe local de extrema-direita fortemente xenófoba e racista nos países ricos, o imigrante do terceiro mundo pode ter um papel importante na reversão do envelhecimento daquelas populações. 4. Na realidade, o impacto da imigração ilegal pode ser sentido no elevado índice de desemprego dos países centrais, que é maior que nos países subdesenvolvidos, pois concorrem com os baixos salários pagos aos clandestinos. Então, está correta o que está... Vamos analisar a 4? Na realidade, o impacto da imigração ilegal pode ser sentido no elevado índice de desemprego dos países centrais, que é maior que nos países subdesenvolvidos. Olha só, está dizendo que tem um índice de desemprego dos países centrais maior que os países subdesenvolvidos? Não.
nos países subdesenvolvidos o desemprego é muito maior. Ok? Então, a 4 está errada. Beleza? A 4 está errada. Então, onde tem a 4 aqui? Todas as afirmações. Já morreu essa aqui. Ó. Vamos para 3? Apesar do surgimento de uma classe local de extrema-direita fortemente xenófoba, verdade, e racista, os países ricos, o imigrante do terceiro mundo pode ter papel importante na reversão do envelhecimento daquela população. Isso está certo, ok? Eles são xenófobos, beleza? Até a próxima questão, a questão anterior estava falando isso, que é da Alemanha, né, que pode reverter o envelhecimento da população, porque eles precisam de população ativa para trabalhar, beleza? 3. Então, a 1 diz que a 3 não está certa, e a B também diz que não está certa, e a E também diz que não está certa. Pronto, só pode ser a C, beleza? Viram aí um macete para como acertar uma questão? Beleza, garoto, olha só, foi legal fazer essa questão aí, questões extensas, mas muito interessante. Parabéns a todos vocês que acertaram, beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu!